Como ter mais interações na sua caixinha de pergunta? Você com certeza, né, quando vai começar a produzir conteúdo dentro do seu Instagram, você sabe que a caixinha de pergunta é uma das coisas mais essenciais, né? Tendo em vista que a caixinha de pergunta ela vai te mostrar quais são as grandes dores, as grandes dúvidas da tua audiência. A caixinha de pergunta te mostra também quais são bons conteúdos para você levar para o feed. A caixinha de pergunta te mostra também quais são os conteúdos onde as pessoas têm mais interesse, mas o interesse onde elas estão te respondendo e aquele diálogo, né, está possibilitando vendas, está possibilitando negócios, está possibilitando uma maior conexão entre você e o seu seguidor. Isso tudo porque os stories hoje eles são, né, uma das coisas mais importantes dentro do seu Instagram. Por quê? Exatamente porque o story é onde você tem mais conexão com as pessoas. Porque é possível que você fale de uma forma mais simples, mas gere ainda assim um bom conteúdo. Que você fale sem aquele escopo, né, do feed, que é um escopo mais quadrado, que é um escopo que você precisa ali fazer um conteúdo, né, mais quadradinho, e você tem muito mais proximidade por conta dessa simplicidade na hora de criar. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas, quando vão, né, entrar e produzir conteúdos para story e caixinhas de pergunta, né, acabam tendo dificuldades, porque não tem engajamento. E é exatamente por isso que eu decidi criar esse conteúdo, para ensinar para você o que você deve fazer para aumentar a sua taxa de interação nas suas caixinhas de pergunta. Mas antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque essa é a única garantia que você irá receber mais vídeos como esse e você vai melhorar de uma vez por todas o seu Instagram e a sua rede social. Então agora que eu imagino que você já deve, né, estar inscrita nesse canal, a gente vai começar o nosso vídeo. E a primeira forma de aumentar a sua interação é entendendo que interação é baseado em educação. Mas como assim, Yezer? As pessoas, elas basicamente farão o que elas forem educadas a fazer. Então, quando você posta lá uma caixinha de pergunta e você recebe um estilo de pergunta, né? Ou você faz algum tipo de coisa, por exemplo, as pessoas te perguntam e você sempre responde com enquete. Então, elas vão começar a imaginar que o que elas precisam perguntar precisa ter alguma coisa a ver com enquete, ou seja, pode ser respondido com sim ou não, ou é um tipo de pergunta que outras pessoas vão querer, né, responder ou vão querer ver a resposta de outras pessoas. Então, basicamente o que você vai fazendo vai mostrando para as pessoas como elas estão, né, como elas vão se educar a fim de fazer aquilo novamente. Exemplo, se você constantemente vai lá, posta uma caixinha de pergunta e você não responde as caixinhas, você mostra isso para sua audiência, que vai entendendo aos poucos e vai entendendo que não deve mandar pergunta porque você não está respondendo mesmo. Ou quando você vai lá, posta uma caixinha e demora 3, 4, 5, 6 horas para responder, a audiência sabe que não vai adiantar nada perguntar logo nos primeiros minutos, porque você nunca responde as perguntas deles. Então, eles vão acabando deixando para depois e acabam esquecendo e nem perguntam. Então, essas questões elas vão influenciando no comportamento das pessoas. É por isso que quando você começar a abrir caixinha de pergunta, você vai ter que ser repetitivo na abertura delas. Dia sim, dia não, ou todo dia. Abra essas caixinhas para que as pessoas comecem a se acostumar e entendam que aquilo é algo normal, algo cotidiano. E esse cotidiano faz com que ela tenha interesse a responder, né? Porque ela vai ter uma resposta no futuro ou vai ter uma resposta sobre uma dor ou um problema que ela está passando ali naquele momento. Então, faça com repetição, porque essa repetição ela educa a sua audiência de algum modo. E isso faz com que aos poucos a sua taxa de interação aumente. A segunda coisa é que para ter mais interação, as pessoas precisam sentir pontos de contato com você. Como assim? As pessoas precisam, de algum modo, se conectar contigo ou confiar em você. É mais ou menos assim. Para que alguém te faça uma pergunta, primeiro a pessoa precisa entender o que ela deve te perguntar. Então ela precisa ter muita clareza acerca sobre o seu nicho, acerca sobre o que você fala. Porque se ela não tem essa clareza, ela não sabe o que te perguntar. A segunda coisa é que a pessoa precisa ter uma conexão com você maior. Ou seja, ela precisa, né,
ter se identificado contigo em algum momento, ou olhar você como uma inspiração, e essa inspiração faz com que ela queira te perguntar para saber mais sobre você. Então esses dois pontos, né? Esse ponto da pessoa te ver com um nicho muito bem definido, e a segunda coisa, entender que vocês são pessoas próximas, vai aumentar a taxa de interação também. É óbvio que dentro dessa taxa de interação a gente tem que considerar também a sua autoridade. Quanto mais as pessoas te veem como uma autoridade, mais elas tenderão a te perguntar, porque se elas acreditam que você é bom em algo, se elas acreditam que você pode ajudá-las em algo, elas vão te perguntar com muito mais facilidade, ou seja, você vai ter um número maior de interação. E a boa notícia é que a sua autoridade ela é construída até mesmo nas suas postagens de feed, não só nos seus stories. O terceiro ponto é que a grande maioria das pessoas acha que os stories, né, são lugares de repetição. E essa repetição não tem a ver com aquela primeira que eu falei, tá, pessoal? Essa repetição tem a ver com monotonia. É sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, sempre as mesmas respostas, sempre as mesmas perguntas. Isso enche o saco. É como se uma novela tivesse sempre os mesmos personagens ali naquela cena que vai aparecer naquele dia, e como se a história estivesse repetindo todo santo dia. Aos poucos as pessoas elas perdem aquele interesse, porque elas já sabem o que vai acontecer. Então as pessoas não podem saber tudo o que vai acontecer nos seus stories, porque senão ele se torna monótono e as pessoas sempre vão dar prioridade para aqueles stories às quais elas vão se surpreender. Ou seja, aqueles stories que elas não sabem o que pode acontecer. Terceiro ponto. Crie interações ativas, faça com que as pessoas elas queiram dar as opiniões. Peça ativamente as opiniões das pessoas, pergunte para elas, através das próprias caixinhas, né, como elas se sentem com relação a algo, ou o que elas acham sobre tal coisa. Quando as pessoas acreditarem que elas, né, são úteis, elas podem te ajudar de alguma forma, mas elas gostarão de ficar ali dentro dos seus stories, porque elas acreditam que elas podem ajudar de alguma forma. Então faça perguntas, peça ajuda, peça indicações, as pessoas vão gostar de te ajudar sobre algum tipo de assunto, sobre algum tipo de tema, tá? Então não deixe de pedir para as pessoas essa ajuda, né? Essa interação, porque essa interação é muito poderosa, ela cria um laço de relacionamento mais profundo do que apenas aquele que a gente fica respondendo caixinhas o tempo inteiro e nunca perguntamos nada ou nunca pedimos a ajuda das pessoas de algum modo. Quarto ponto é gerar o efeito manada. O que é esse efeito manada? Quanto mais perguntas você tiver, mais perguntas irão surgir. É basicamente porque as pessoas elas vão lembrando de dúvidas que elas tinham e elas não tinham lembrado exatamente naquele momento que você colocou a caixinha, ou às vezes ela não sabe, né, qual é o direcionamento das respostas. Tipo, ela não sabe se você vai ajudar uma pessoa, por exemplo, dando uma dica, uma indicação ou um conselho para um nicho específico. Ela não sabe se o que ela quer tanto perguntar pode ser perguntado, porque ela não viu outra pessoa perguntando. Então, quanto mais respostas você der, mais as pessoas lembrarão de perguntas que elas também têm. E isso vai gerando mais interação também. E se não tiver pergunta nenhuma, você pode fazer suas próprias perguntas. Inclusive, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Nas minhas primeiras caixinhas de pergunta, eu fazia as minhas próprias perguntas, porque as pessoas não me perguntavam aquilo que eu queria responder, ou aquilo que eu já tinha visto que fazia sentido responder. Por quê? Quando a gente vai lá no nosso Instagram, vai gerar conteúdo para ele, primeiro a gente tem que pensar e saber exatamente o que os nossos concorrentes fazem e que está funcionando para eles. Uma vez que uma pessoa está fazendo uma coisa durante muito tempo, pode ter certeza, aquilo ali está dando algum tipo de resultado para ela. Então você entende, quais são as caixinhas de pergunta que os meus concorrentes respondem? E aí você olha para sua caixinha e você vê que as pessoas ainda não te perguntam aquelas coisas, mas porque elas não sabem que você vai responder aquilo caso ela pergunte, ou ela nunca viu ninguém perguntando, então ela nem sabe que ela pode perguntar aquilo. É por isso que quando eu comecei, eu levantei quais eram as coisas mais frequentes, né, as perguntas mais frequentes nas caixinhas de pergunta dos meus concorrentes, e eu comecei a eu mesmo fazer essas perguntas para mim, porque eu ia respondendo e as pessoas iam entendendo que aquilo lá era uma pergunta que ela também poderia me fazer e eu iria responder. Então as pessoas
no começo não perguntavam nada, porque não sabiam o que perguntar. Eu fui fazendo minhas próprias perguntas e dando boas respostas com profundidade, e as outras pessoas iam entendendo, né, o que elas poderiam perguntar para mim, que eu responderia. Agora, uma dúvida pode surgir na sua cabeça. Qual é a periodicidade que eu tenho que abrir caixinhas de pergunta? O que eu mais recomendo é que você pense exatamente em qual momento você está. A sua produção de conteúdo, ela é fácil de acontecer? Você faz conteúdos com extrema facilidade? Você não precisa abrir caixinha de pergunta para ter ideia de conteúdo? Porque a sua caixinha de pergunta, primeiro, ela te mostra as principais dores, ela te mostra também quais são bons conteúdos para que você possa levar para o seu feed, porque é uma pergunta que está sendo muito feita. Isso aqui também faz com que você gere uma proximidade maior com a tua audiência, como a gente já falou anteriormente. Só que a caixinha de pergunta, em alguns casos, né, tem pessoas que não têm tanto conteúdo assim para ensinar todo santo dia de caixinha de pergunta. Então essas são as perguntas que você deve se fazer. Agora, você viu ali que você não tem tanto conteúdo assim para fazer caixinha de pergunta. Mas você pode ter conteúdo, né, ou pode ter história, pode ter jornada, pode ter inspiração de coisas que têm a ver com a sua vida. Nem sempre você precisa responder caixinha de perguntas sobre um tema específico. Exemplo, às vezes você é nutricionista, mas não é todo dia que você precisa falar de nutrição. Você pode falar sobre sua vida pessoal em alguns momentos, você pode falar sobre cliente, se assim eles acharem que faz sentido, né? Ou se o seu conselho permitir, eu não sei. Mas você pode falar sobre outros assuntos que você também tem algum tipo de domínio. Exemplo, a minha nutricionista, a Thaís, ela é casada, né? E o esposo dela, ele é quase um chefe de cozinha. Na verdade, ele tem um talento de um chefe de cozinha, mas ele tem uma outra profissão. Ela poderia abrir caixinhas de pergunta onde ela só falaria sobre receitas com o próprio marido, né? De tempos em tempos. Isso pode gerar uma baita de um entretenimento, né? Ou ela pode até mesmo falar sobre outros assuntos, como por exemplo, ela trabalha comigo, né? E certamente eu gostaria de responder algumas perguntas para ela, tipo, Yézer, quais são as grandes dificuldades que você está tendo? Como é que está sendo aí a alimentação? Quais foram as maiores facilidades? Então, eu teria muita coisa para falar ali também. Então, nem sempre é só sobre conteúdo seu. Às vezes, você pode falar sobre outras áreas de inteligência que você tem, ou utilizar pessoas do seu dia a dia para te ajudarem a produzir conteúdo também. E agora você também pode se perguntar, mas Yézer, quais perguntas eu posso me fazer na caixinha de pergunta? Vou te elencar dois tipos de formas de você descobrir isso, tá? Primeiro, vá no Instagram dos seus concorrentes e veja quais são os conteúdos que eles fizeram no feed que mais trouxeram um bom resultado. Esses conteúdos certamente dariam bons conteúdos para stories também. Responda essas perguntas com profundidade. Dê exemplos. Utilize, né, a questão do story, que é mais freestyle, que é mais tranquilo de fazer, para você fazer um bom conteúdo aproveitando uma dor e uma dúvida que as pessoas têm. Segundo, analise os stories, seus concorrentes também. Veja o que as pessoas estão te mandando frequentemente no direct. Veja o que frequentemente as pessoas estão te perguntando, até mesmo nas suas postagens de feed, porque isso com certeza pode virar um bom papo para ter no story. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida aqui, porque é assim que o algoritmo funciona. Quando você deixa a curtida, o YouTube e eu entendemos que esse foi um bom conteúdo, a gente traz mais vídeos assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!